nossa aula de biologia de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre imunização. A gente sabe que o nosso ambiente está repleto de vírus, bactérias, fungos e qualquer agente infeccioso que possa fazer mal pra gente. E para isso, o organismo precisa se proteger de algum jeito. Para isso que serve o nosso sistema imunológico, a nossa imunização. Ela aumenta a resistência contra qualquer agente infeccioso que possa entrar em contato com o nosso corpo e fazer mal. A imunização, ela é dividida em duas, a ativa e a passiva. A ativa é quando o nosso próprio organismo produz anticorpos contra o corpo estranho, o antígeno, como a gente quiser chamar. Então, como que vai se dar essa produção? Na verdade, esse contato com o antígeno que vai fazer essa produção, vai resultar nessa produção de anticorpos, tem duas maneiras. Ou quando a gente entra em contato com uma doença e, por exemplo, gripe ou mesmo outras doenças que a gente pega, por exemplo, uma vez só na vida, por exemplo, catapora. Então, o que vai acontecer? A gente vai entrar em contato com esse antígeno, com esse vírus, e o nosso próprio corpo já vai produzir anticorpos para combater ele. Com isso, né, a gente tem algumas doenças que a gente fala que pega uma vez só e não pega mais. Mas por que se dá isso? Porque o nosso corpo vai ter as células de memória, né? O nosso sistema imunológico vai ter as células de memória. E um exemplo, o vírus da catapora é um vírus que ele não vai se mudar ao longo dos anos. Ele não tem essa alta capacidade de se modificar, como é o caso do vírus influenza. Ele se modifica muito rapidamente, então é difícil combater. E por isso, então, que a gente pega catapora uma vez só, não vai pegar mais. Por causa dessas células de memória. O nosso organismo, ele já produziu anticorpos, ele reconhece esse vírus. Então, quando a gente contrai o vírus de novo, o vírus entra em contato de novo com o organismo, o próprio organismo já vai ter anticorpos sendo produzidos contra ele e não vai ter perigo de contrair a doença de novo, porque o nosso próprio organismo já lembra e já sabe que reconhece esse vírus e já sabe como combater ele. Fora essa maneira de contrair já o vírus, né, um agente infeccioso, pode se dar também pela vacinação. E por quê? Por que a vacinação? A vacina protege, mas o que é a vacina? A vacina, ela pode ser uma dose de um vírus vivo ou o vírus morto, né, que seria inativo. Então, vai ser uma pequena dose do vírus que não vai causar doença. Por exemplo, a vacinação, né, a vacina a tríplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo. Ela não vai fazer você ter as três doenças. Ela apenas vai injetar um pouco desse vírus no organismo e aí o corpo já vai produzindo anticorpos contra ele, mas você não vai ter a doença. Mas a vacina é isso, né? A gente não imagina, mas é uma pequena dose do vírus que já vai fazer com que o corpo produza anticorpos contra esse antígeno. Então essas são as duas maneiras de imunização ativa. Já a imunização passiva é a transferência de anticorpos de um outro ser humano ou de um animal para um outro organismo. Esse tipo de imunização é bom pelo fato de ser rápido, né, mais rápido e eficiente, porém ele é temporário, ele é muito curto, ele vai durar semanas ou meses, não igual a vacina que vai durar anos ou às vezes para a vida inteira. E a gente tem dois tipos, ou a natural ou a artificial. A natural, ela se dá normalmente pela gestação. Então, a mãe, ela vai transferir anticorpos dela pro feto através da placenta, ou mesmo depois, quando dá à luz, pelo leite materno. Por isso que a gente fala que é muito importante amamentar até os 2 anos, porque no leite materno contém anticorpos que a criança precisa e ali que ela vai conseguir receber esses anticorpos. Então, essa é uma maneira de transferir os anticorpos, ou também pela maneira artificial que eu falei. Já é uma combinação de anticorpos de doadores ou algum produto, né? É um produto que vai conter
os anticorpos, e a gente lembra bastante do soro heterólogo, que é a injeção de um antígeno na corrente sanguínea. E falando, né, muito assim sobre anticorpo, vai produzir anticorpo, tá, mas o que são anticorpos? Quando a gente fala de anticorpo, muitas pessoas pensam glóbulos brancos, tá correto? Mas acha que glóbulos brancos são anticorpos, e aí já tá errado. Os glóbulos brancos, que a gente também chama de leucócitos, eles produzem os anticorpos, eles não são anticorpos. Tá, então o que é o anticorpo? O anticorpo é uma proteína que vai reagir contra um antígeno e vai impedir a multiplicação desse antígeno e a ação dele no organismo. Então, o anticorpo, ele é uma proteína. Ele vai reagir contra um específico agente. Então, por exemplo, você foi picado por um borrachudo e o seu corpo produz anticorpos contra ele. Mas você vai ser picado depois por um mosquito e vai ser completamente diferente. Por quê? Porque não é o mesmo inseto, não é o mesmo antígeno. Então, são anticorpos, eles são específicos para cada infecção, para cada antígeno. Então, mesmo anticorpo que você produz contra sei lá, cachumba, não vai ser o mesmo que você produz contra a gripe, entendeu? Então, é uma coisa bem específica. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E muito obrigada por assistir, e é isso. Até a próxima aula.